Rede Canal 10, Cabo Frio TV, apresenta Olhar Espírita. Olá, amigos, mais um programa Olhar Espírita, aqui como uma realização da Rede Canal 10, Cabo Frio TV. O programa Olhar Espírita, como já falamos, tem o objetivo da gente olhar sob a visão espírita assuntos do cotidiano, situações selecionadas, assuntos selecionados da nossa doutrina espírita, do espiritismo, para que a gente possa debater em roda de conversa, para esclarecer esses assuntos, né, a gente aprofundar um pouquinho os assuntos, buscando dar ciência às pessoas do que seja efetivamente o espiritismo. Então, o propósito do Olhar Espírita é termos sempre aqui conosco convidados do nosso movimento espírita, integrantes das casas espíritas aqui de Cabo Frio, da região nossa, da região dos Lagos, para poderem discorrer aí em perguntas que a gente vai colocar, em situações de debate que a gente vai aprofundar, para a gente poder ter um entendimento mais claro possível e acessível até aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento a respeito do espiritismo, mas têm curiosidade, têm vontade de saber a respeito da doutrina espírita. Então, meus amigos, hoje nós temos mais dois integrantes do nosso grupo, do nosso programa, e eu quero iniciar aqui apresentando o José Lopes. José Lopes, fala aí para mim de onde é que você é, de qual casa que você pertence. Amigos queridos, alegria estarmos aqui reunidos no Canal 10. Eu sou, como o amigo já falou, José Lopes. Hoje eu trabalho na casa no Centro Espírita Fonte de Luz, aqui em Cabo Frio, no Guarani, ali próximo da Padaria Rosa de Saron. Então nós, unidos nesse projeto que está sendo apresentado, que possamos conhecer melhor a doutrina espírita, seus fundamentos, para que possamos ofertar ao nosso público aí muitas informações. Perfeito. Então, Cássio, agora fala aí para a gente, por favor, de onde é que você é? Boa noite, amigos, boa noite, amigas. É um prazer estar aqui. Não pude chegar no primeiro programa, mas é uma alegria. Eu sou Cássio Nascimento, eu sou do Centro Espírita Amor e Caridade de Cabo Frio. Hoje comecei em Niterói, no CPA aqui em Niterói. Hoje estou já há mais de 20 anos no Centro Espírita Amor e Caridade. E é um prazer estar aqui para a gente conversar sobre a doutrina espírita, sobre o espiritismo, levar este consolador a tantos corações que estão necessitados neste momento difícil que é a transição planetária, que é essa mudança que nós estamos assistindo. Perfeito. A proposta do programa também é exatamente essa que o Cássio colocou para nós, né? É a situação da gente aproveitar o conhecimento que o espiritismo nos propicia, no sentido de nos trazer entendimento, uma leitura diferente dos acontecimentos, daquelas situações que a gente enfrenta, nos desafios que todo mundo encara, né, no seu dia a dia, aquelas situações que nos oprimem, que trazem, que são difíceis de serem enfrentadas, e a gente pode, através do olhar espírita, através desse entendimento que o espiritismo nos traz, nos apresentando o outro lado da vida, com muita clareza, com muita firmeza e com muita condição de nos provar e nos demonstrar que realmente a coisa funciona dessa forma, a gente vai então ter suporte para lidar com muitas questões da nossa vida, especialmente de uma forma muito mais consoladora, né, muito mais serena, porque a gente vai perceber a vida no nível mais de essência, mais profundo, né, do que simplesmente o terra a terra, que a gente fica envolvido por demais aqui nessa passagem na vida carnal. Bem, então, ressaltando o interesse da gente procurar falar sobre a doutrina espírita, por que não falar do que é o espiritismo? Então eu vou pedir que o Zé Lopes faça uma abordagem justamente sobre esse tópico primeiro. O que é o espiritismo, Zé Lopes? Dá o plá para a gente aí. Ok, amigos queridos. Então, nós que frequentamos, estudamos a doutrina espírita, amigos telespectadores que têm a oportunidade de participar do estudo conosco, a doutrina espírita ela apresenta para nós tríplice aspecto, né? Filosofia, ciência e religião.
Por que filosofia? A base da doutrina está muito ligada à filosofia, porque são os questionamentos que nós sempre fazemos em torno quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E todas as religiões, todos têm conhecimento que nós somos, o nosso corpo físico é perecível, está sujeito às leis do planeta Terra. Então, em algum momento, nós vamos todos morrer ou, como melhor dizendo, desencarnar. Mas e aí quando eu morro? O que acontece com o eu, principal, o espírito? Ou a alma, que quando ela está habitando o corpo, chamamos de alma. Ela se desprende do corpo e vai para algum lugar, né? Então, as diversas filosofias, as religiões falam sobre isso. Então, a doutrina espírita trabalha fortemente sobre esse aspecto da preexistência. Nós preexistimos e a nossa unidade, ou seja, a individualidade, a nossa intelectualidade permanece. Nós não perdemos o que é nosso. Nós não misturamos. Então, nós continuamos existindo no outro plano de vida. Então, é um aspecto importante, que a filosofia questiona tudo isso para nós. Mas como é assim? Como é feito? Como eu fui criado? Então, partindo desse aspecto, nós chegamos na ciência, né, que é outro aspecto desse tripé da doutrina espírita. A ciência propriamente dita, que nós conhecemos e da importância que a ciência tem em nossas vidas, a tecnologia, dos avanços, a ciência cuida. Hoje nós observamos das coisas materiais, dos acontecimentos que você pode medir, pode pesar e repetir várias vezes. A ciência espírita já parte de outro ponto, porque a ciência espírita lida com os seres incorpóreos. Então, se ela lida, ela não tem como garantir que vai se processar e repetir aquele, digamos assim, aquele teste direto. Então, é uma nova ciência que vem nos falar do mundo espiritual. Aí a gente pode ficar um pouco impressionado, mas o que é isso, o mundo espiritual? O que é espírito? Se nós pararmos para pensar assim, Jesus esteve entre nós, habitou um corpo físico, em algum momento ele morreu, que nós sabemos a história do nosso mestre, mas ele existe. Então ele existe não mais como nós estamos no corpo físico, ele existe a nível espiritual, conforme também a ideia de Deus, que quando nós partimos para a ideia de Deus, o que é Deus, né? Então é uma parte também filosófica, porque Deus, nós não temos que conceber o que é Deus, temos dificuldade. Então, Jesus existe, Deus existe, nós não temos como chegar à grandiosidade de Deus, mas existe. Então, a ciência espírita, ela faz investigações por fenômenos diversos que acontecem, uma série de experiências. Então, essa é a parte científica. E quando nós estudamos a filosofia, aprofundamos a ciência espírita, fatalmente nós chegamos na religião. Porque nós começamos a olhar o primeiro ponto da existência de Deus. Deus existe, nós sabemos que ele é uma inteligência superior, que ele é todo bondade. Jesus nos apresentou Deus como um Pai misericordioso. Então, se ele é bom, aí ficam os questionamentos para nossas vidas. Mas o porquê das diferenças? Por que uns são inteligentes e outros não tão inteligentes? Por que a diferença de nascimentos de países? Por que uns passam por provas mais duras do que outros? Então a doutrina espírita, essa ciência espírita voltada para a parte religiosa e filosófica, nos traz uma justiça. Deus é justo, ele é Pai e é justo. Essas diferenças ao nosso olhar existem porque nós não temos como, a princípio, saber a história daquele que vivencia determinada experiência. Ele, no seu caminho evolutivo, passa, como nós chamamos aqui no nosso planeta, por provas e expiações. Ou seja, Deus dá oportunidade ao espírito imortal dele mesmo construir a sua evolução. Então, numa série de existências, ele vai trabalhando aquelas imperfeições que estão marcando nele, pesando na sua economia espiritual, em busca de se tornar um ser melhor, um ser mais bondoso, um ser mais voltado à caridade. Então, ele mesmo vai processando. Então, nesse aspecto religioso, nós não podemos nunca deixar de pensar assim: Deus, esse Pai misericordioso que nos enviou Jesus, ele nos oferece nessa caminhada possibilidade de nós sermos os construtores do nosso amanhã. Aí muitas vezes nós falamos do movimento espírita assim: se você não está gostando daquilo que o mundo está te dando, preste muita atenção daquilo que você está dando para o mundo. Porque caímos naturalmente naquela grande lei, né, que chama ação e reação, né, que é ligada à física, ou causa e efeito. Aquilo que eu estou criando diariamente, eu estou estruturando alguma coisa que vai retornar para mim. Se eu pratico de maneira correta o bem e o amor, é da lei que esse amor retorne para mim. E nós sabemos, independente de religião ou não, que isso é uma lei de Deus.
Nós nos doamos, criamos nossos carismas e as pessoas que lidam conosco simpatizam com nós ou não, dependendo da forma que nós estamos lidando com os outros. Então esse aspecto, filosofia, ciência e religião, ele fecha a doutrina espírita nesse sentido, que nós precisamos questionar, que nos lembra quando nós falamos dessa filosofia, nós temos que pensar assim, a fé para ser robusta e segura, ela precisa ser raciocinada, pois uma fé cega que aceita tudo sem questionar, pode levar a pessoa a uma decepção em algum momento. Então, questionar. Aí a pessoa diz assim, mas eu vou questionar Deus? Ora, se Deus nos criou para sermos os seres inteligentes da criação, que os espíritos são os seres inteligentes da criação, e se nós somos inteligentes, naturalmente vamos questionar. E não podemos pensar que um Pai que é todo-poderoso, que nos criou sabendo das nossas potencialidades, não nos permitiríamos o questionamento. Então a gente questiona. Mas o porquê disso? O porquê moradas para determinados seres e outras inferiores para outros? Como isso se processa? Aí lembramos, irmãos queridos, dentro desse tríplice aspecto da doutrina, daquela ideia de uma morada eterna, ou um paraíso, ou uma região de sofrimento eterna. Aí nós vamos lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, que foi o maior representante de Deus aqui na Terra, quando ele nos ensinou o perdão. Perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70, ele assim falou com Pedro, né? Quando Pedro o questionou. Então, se eu preciso perdoar, eu, um ser imperfeito ainda, o Mestre de amor nos ensina, perdoa, perdoa. Quem dirá Deus? Então, quando nós vemos alguém, um espírito que teve uma vivência inadequada, e ele por essa vivência fez muitos danos e veio a falecer um dia, como todos nós vamos, ele vai, entre aspas, para um juízo que é a sua própria consciência. E essa consciência culpada irá levar para regiões de sofrimento. Mas não olhamos isso como a eternidade, porque o Pai que nos ensinou a perdoar dá a oportunidade de refazer. Mas se ele apaga os pecados? Não. Ele dá a oportunidade daquele que não fez bem feito fazer novamente, corrigir. E nessa caminhada, ele vai mudando sua trajetória. Então a gente olha na doutrina espírita, tem uma música muito bela que diz assim para nós, um dia todos nós seremos anjos. Ou seja, quando Cristo falou com muita propriedade, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ou seja, então todos nós que hoje vivemos lutas diversas, um dia seremos seres melhores, pelo processo da construção. Então, um dos pilares da doutrina espírita, dentro desse tríplice aspecto, é a imortalidade da alma. Somos eternos. Fomos criados no momento, e a partir daquele momento que somos criados, não mais deixaremos de existir. Caminharemos e vamos construindo. Então, esse processo de nós sermos co-criadores, que o Pai nos permite, nos dá a oportunidade de nós, pelas relações que criamos, pelo processo de família, pelo processo de estar inserido na sociedade, nós nos melhorarmos e nos melhorando, contribuir com aqueles que estão ao nosso redor. Porque nós podemos pensar de maneira, algumas pessoas de maneira egoísta, pensar assim, não, eu vou me preocupar comigo, né? Eu vou fazer a minha parte e vou em frente. Mas dentro dessa filosofia espírita, dessa ciência espírita, coloca para nós que ninguém pode ser feliz sozinho, ou seja, eu preciso contribuir com o mundo. Então, dentro desse aspecto da doutrina espírita, não vamos pensar mais em rituais, isso não existe na doutrina espírita, porque muitas vezes as pessoas pensam, o que a doutrina espírita é? Como é que funciona o movimento espírita? E nós convidamos a sociedade de Cabo Frio para conhecer as casas espíritas, que vão encontrar lá o Evangelho de Jesus. Vão encontrar lá os fundamentos básicos. Então, a nossa maior direção espiritual hoje é Jesus. Aí uns perguntam, mas e Allan Kardec? Allan Kardec foi aquele grande trabalhador, missionário, que veio para organizar. Ele não criou aquelas perguntas, aquela filosofia toda. Ele documentou e organizou pela sua capacidade. Como todas as religiões têm os grandes trabalhadores, pessoas capazes que organizam. Então, da mesma forma, na doutrina espírita, ele veio e organizou a estrutura. Mas o pensamento, a autoridade maior do espiritismo é Jesus. É Jesus. E uma das marcas que nós não podemos nunca esquecer nesses aspectos, que o que nos cobra muito sempre é a caridade. Tem uma máxima que diz assim, no Evangelho de Jesus, né, sob a ótica espírita, diz assim para nós, fora da caridade não há salvação. Olha só. Mas salvação de quê? De nós mesmos. Porque quando nós ocupamos nossa mão, isso nós aprendemos do movimento espírita, e outras religiões falam assim também,
Quando eu ocupo minha mão, meu pensamento, meu tempo com o meu próximo, eu contribuo para um mundo melhor. Não mais eu querer levar uma vantagem sobre o outro, porque minha própria consciência vai ficar marcada. E é da lei de Deus que em algum momento eu tenho que dar conta daquela ação equivocada. Então, quando eu trabalho na obra do bem, eu vou construindo de maneira altruísta um mundo melhor. Então, gente, vamos pensar assim, doutrina espírita, quando você vê um espírita na rua, não tem aquele pensamento, ele faz algum ritual, ele tem uma prática. Não, não tem isso. Tem estudos fechados, o que tem em todas as religiões, é aquelas pessoas que se dedicam mais profundamente nas bases doutrinárias, e vamos dizer assim, nós temos uma faculdade, vamos pensar assim, aquele que chega no primeiro ano da faculdade, ele não pode participar ativamente daquele que está finalizando a sua faculdade. Então, existem certos estudos que a pessoa vai entrar, não vai compreender, que ela aprofunda mais na teoria da doutrina, mas não tem nada assim que é proibido, não existe proibição. Então, a gente precisa conhecer melhor as diversas doutrinas para melhor ter conhecimento, para não fazermos um julgamento, às vezes, precipitado. E outra coisa também importante, a gente tem que olhar para o ser humano, para a pessoa, qual o comportamento? O meu querido Flávio Scali é espírita, meu irmão Cássio é espírita. Qual o comportamento dessa criatura na sociedade? Porque muitas vezes nós temos uma oratória adequada, bela, uma aparência bela, exterior, mas e meu comportamento? Como eu me comporto na sociedade? Eu me comporto bem? É isso. Na última década, o número de cirurgias no Brasil cresceram em 627%. O Hemolagos, em Cabo Frio, é o único hemocentro da região dos lagos e abastece hospitais de 9 municípios. E uma única doação pode beneficiar até 4 pessoas. Sua doação faz toda a diferença. A Nova Costa conta com você para fazer parte desta campanha. Nova Costa, 23 anos aqui por você. Amigos, retomando aqui o Olhar Espírita, eu gostaria de pontuar aqui para vocês a contribuição do Jailton Costa, um músico e também espírita, né? Já autor, cantor, né? E compositor também. Ele fez uma música que está nesse CD. Esse CD aqui é um CD do nosso movimento. E uma determinada música que ele cedeu um trecho dessa música que vai ser a vinheta do nosso programa, né? Ele deu essa contribuição, cedeu os direitos autorais dele para esse fim, e a partir de vocês vão ouvir, está ouvindo aí, a vinheta que vai marcar realmente o programa Olhar Espírita. Então, companheiros, dando continuidade ao nosso debate, eu queria ver, com relação ao Cássio, que ele pudesse abordar para a gente e falar um pouquinho de um ponto aqui que o Zé Lopes colocou para nós, que é a existência de Deus, que é um dos fundamentos básicos da doutrina. A primeira pergunta, né, que está lá no Livro dos Espíritos é exatamente isso, né? O que é Deus? E nem é quem é Deus, né? Porque se ele perguntasse quem é Deus, ele estava se dirigindo a alguém, ele já está definindo, né? Então ele perguntou, o que é Deus?
né? Foi a pergunta que ele dirigiu ao Espírito de Verdade, que eu gostaria que você discorresse para a gente sobre esse tópico, tá, Cássio? Tá, não, exatamente. Kardec, quando ele prepara essa doutrina, quando ele começa a codificar a doutrina, ele tem que preparar o material, porque, como Zé Lopes falou, ciência é filosofia que desemboca numa religião. Porque a ciência é de observação. Uma ciência de observação que ele teve a oportunidade de conhecer através de fenômenos que estavam acontecendo no século XIX e que ele foi convidado a assistir, porque um dos amigos dele convidou para ele assistir porque as mesas que se moviam eram mesas mesmo, mesas, como mesas de bar. E pesadas, né? E Que pesadas, de madeira naquela maciça, época não era madeira- MDF, não era de papelão. Madeira maciça. Então as mesas começaram a responder. Kardec, ele era muito meticuloso, ele não aceitava certas coisas. Mas ele já tinha um conhecimento muito grande. Ele era professor emérito, o nome dele é Hippolyte Léon Denis Arrivaio. Ele era conhecido na França, ele tinha muito livro publicado. Até na Alemanha, né? É. Ele fez uma gramática que os alemães estudavam. A gramática, ele francês escreveu uma gramática que era usada na Alemanha. Exatamente, ele já era muito conhecido, ele já tinha até uma fama no meio educacional, porque ele estudou com Pestalozzi, inclusive substituiu o Pestalozzi quando o Pestalozzi viajava. Então, ele era muito cético. Então, o primeiro convite que foi feito a ele não foi. Mas quando o amigo disse a ele que as mesas estavam respondendo, ele disse, mesa não pensa, eu vou lá ver o que é isso, o que está acontecendo. Então, quando ele chegou, aí ele vai utilizar a ciência que ele tinha, que era a ciência da observação. Ele começou a observar que tinha algo por trás daquilo que não era apenas o magnetismo, porque Kardec também estudou magnetismo com Mesmer. Então, ele sabia e conhecia profundamente o magnetismo. Kardec já tinha 50 anos. Então, ele falou, não, tem alguma coisa além disso. E ele começou a pesquisar quando ele percebeu que existia ali algo a mais que precisava ser estudado, que precisava ser analisado e feito. Porque ele já era o missionário, né? Quem quiser um detalhe, depois nós vamos falar aqui como que aconteceu a preparação da doutrina espírita, o que aconteceu e como aconteceu uma reunião no plano espiritual. Mas hoje nós vamos só ficar atento à pergunta que ele faz quando ele lança o Livro dos Espíritos. 18 de abril de 1857. Ele lança o Livro dos Espíritos e a primeira pergunta, a pergunta número 1, é exatamente o que o Flávio nos disse. Ele não pergunta quem, ele pergunta que é Deus, porque ele queria saber. Aí os espíritos respondem de uma forma bem simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Magistral essa resposta, né? Não, fechou, né? Fechou. Então, e ele começa daí em diante fazer outras perguntas porque não convenceu. E é assim até o final do Livro dos Espíritos. Ele pergunta de novo, pergunta outra vez, ele fecha a questão quase para que a gente possa entender exatamente o que os espíritos, quem respondeu foram os espíritos. Ah, mas que espírito que respondeu? Espíritos superiores. A história do espiritismo é muito interessante, porque foi programado. Tudo no planeta, no universo é programado. No planeta Terra não é diferente. Nós saímos de um planeta primitivo, entramos num planeta de provas e expiações. Quando isso? Isso há milhões de anos atrás começou o processo. Quando nos transformamos em planeta de provas e expiações, que é esse que nós estamos vivendo hoje, há 200 mil anos, o homem chega à Terra. A gente só está aqui só há 200 mil anos, só. Então, Crianças espirituais, né? crianças espirituais. Então, este movimento da chegada da consciência torna-se homem. Nós nos tornamos homens conscientes. E o que o Zé Lopes nos disse, que o tribunal de nossa vida está exatamente na nossa consciência. Deus está na nossa consciência. Deus nos deixa o livre-arbítrio. Quando a gente passa a ter livre-arbítrio, né, Flávio? Aí a gente passa a ter É interessante esse recorte, né? Você vê o universo, né?
nos estudos aí dos astrônomos, dos astrofísicos e tudo, está se constatando com esses telescópios, o James Webb agora, que é o mais novo, né? Tinha o Hubble, né? E são fotos, são imagens, são registros que eles nunca tinham tido a oportunidade de obter. E constata-se o universo já com 12 bilhões de anos. 12 bilhões de anos, quer dizer, o objeto que está mais distante da Terra está a 12 bilhões de anos-luz, quer dizer, a luz dele, que nós estamos observando hoje, levou 12 bilhões de anos para chegar aqui. Então, isso, né? É uma coisa de maluco, né? São dimensões. Aí quando a gente fala de 200 mil anos, parece para a gente muito tempo. É nada. É nada. Não é nada. muito pouco. Nas dimensões astronômicas é zero. É muito pouco. E esse pouco fez com que o homem seguisse a sua trajetória, todos nós já estudamos, que passamos pela ensino primário e secundário até as universidades, passamos e entendemos que a jornada humana, né, tem lá a teoria da evolução, né, e tem a teoria da evolução humana também, que nós viemos dos primatas. Viemos de um projeto feito. E Darwin foi contemporâneo de Kardec. Foi contemporâneo, só que Kardec publicou o Livro dos Espíritos antes dele publicar a teoria dele. Então, parece que Kardec copiou de Darwin? Não. Kardec tinha lançado primeiro. Tinha lançado o Livro dos Espíritos primeiro do que Darwin com a teoria da evolução, que foi muito atacada, principalmente pelas religiões que dominavam na época, porque o século XIX foi o século das luzes, onde surgiu várias ideias, várias filosofias, vários estudos. Tanto é que Kardec não gostava muito que o espiritismo fosse chamado de religião. Não era uma religião. Era uma filosofia de conhecimento, ou seja, uma ciência e uma filosofia. Quem poderia assistir às reuniões espíritas? Todas as pessoas, tanto faz. Se católico, se protestante, não importava. Como até hoje é assim. Eu quero ir a um centro espírita. Ótimo. Você pode ir no centro espírita a hora que você quiser. Mas eu sou católico, não tem problema nenhum. Porque lá, o que vai ser estudado, lá o que vai ser falado lá é exatamente a doutrina que foi trazida pelo Cristo, como nosso Zé Lopes falou, é a doutrina cristã, o Evangelho, que é o Cristo, o que está escrito na Bíblia é a biografia. O Evangelho, que é o Cristo, que ele trouxe a Boa Nova, que não é de Jesus. A gente tem que entender que a Boa Nova é de Deus. Deus enviou Cristo, o representante dele na Terra. Por isso, a doutrina espírita nos diz que inclusive, tem a pergunta no Livro dos Espíritos, qual o ser mais perfeito que esteve entre nós? Kardec faz essa pergunta, mais ou menos assim. É a resposta mais curta do... Jesus. Pronto. Acabou, não falou mais Ele nada. é o Senhor. Não é? Esse é o nosso guia e modelo e governador planetário. Como assim governador planetário? Mas mais à frente, quem continuar conosco no nosso programa, Olhar Espírita, vai entender a jornada que teve e o que aconteceu com base em livros psicografados, com base na ciência que hoje comprovou quase que todas as coisas que foram ditas. Não é isso, Flávio? Será que tem como a gente falar mais sobre Deus? Do que ele é realmente, aprofundar realmente do que seja Deus? Como é que a gente pode fazer aí? Porque Kardec pergunta, Deus é infinito? Porque tem muita gente, Deus é infinito. Não. Que é isso, né? Aí os espíritos até respondem, né? E dizem assim, definição incompleta. Por quê? Porque é pobreza de linguagem. O infinito, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições. Acima de Deus não tem nada. Porque ele já era, antes de tudo. Se tivesse algo acima de Deus, esse algo seria Deus. Ele seria Deus. Exatamente. Não Deus. Então, e Deus tem que ser único também. E a teoria do Deus... A gente só pode falar de que Deus tem que ser obrigatoriamente, ou seja, do que ele não pode deixar de ser, né? A gente não adianta a gente falar do que ele é. Mas a gente pode falar daquilo que ele não pode deixar de ser. São os atributos principais de Deus, não tem como. Né? Não tem como. Então, qual é a prova da existência de Deus? Kardec pergunta isso também. Eu vou ler aqui, ipsis literi aqui.
Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Isso está no livro dos Espíritos. Os Espíritos superiores, então, respondem num axioma que aplicais à vossa ciência. Não há efeito sem causa. Procurai a causa em tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. O que não é obra do homem? Aquela árvore. Foi o homem que plantou? Foi. Mas foi ele que fez? Não. Quem fez a semente? Exatamente. Como partiu, né? De onde partiu? Isso aí, Cássio, você falando, a gente lembra que realmente, a gente olhando o processo, né, da natureza, né, o ciclo das águas, como se falou da semente, né? Aqui atrás de minha água. Aqui. Uma sementezinha mínima e colode ali um carvalho, como está na doutrina. Então, mostrando para nós a perfeição do Criador, né? Mostrando a organização. Então, como se provar Deus? Olha, na existência da organização planetária, né, isso é perfeição para toda parte. Então, Deus, para nossos pequenos sentidos, é muito difícil nós compreendermos. É só saber, como o Flávio falou, né? O que ele não é, né? Ele não é o mal, ele é só o bem, é só o amor. Não é isso, querido Cássio? É exatamente, porque Deus já existe de todo quando a gente toma consciência. Quando um homem toma consciência, né, passa a ter o conhecimento, desde o primitivismo, ele já olha para o céu. Ele já olha para algum lugar. E algo dizia que existia algo mais poderoso. A princípio, nós admirávamos os efeitos da natureza. O raio, o trovão, a chuva. Então, os deuses da natureza, nós temos uma matriz africana no Brasil que nos traz os deuses que eles seguiam, que eram normalmente ligados à natureza. Isso é muito interessante para a gente poder entender que o homem já traz isso no seu íntimo. Deus já está com ele desde sempre, desde o princípio. Porque nós nascemos simples e ignorantes e evoluímos até a fase que nós estamos hoje. Homo sapiens sapiens. Um homem que tudo sabe, que sabe. Será que a gente sabe mesmo, Flávio? Sabe e continua aprendendo, né? Meu Deus, isso não é fácil, né? Mas esse é o processo. Nós estamos estudando, estamos buscando o conhecimento para botar em prática. Quando? Na nossa vida de relação, que o Zé Lopes também colocou. O que é importante na nossa vida de relação? O eu ou o nós? Sempre o nós. Porque o que é mais importante hoje é a empatia. E o que é a empatia? Se colocar no lugar do outro. O que eu faria para ele se eu estivesse no lugar dele? Perfeito. Aí você vai entender exatamente o que o Cristo nos trouxe. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Exato. E os princípios de Jesus coloca, né, toda a lei e os profetas em duas leis. Não é? Tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vejam bem, são duas passagens de Deuteronômio, né? São passagens bíblicas, né? São passagens da Bíblia, do Levítico e do Deuteronômio. São duas leis que já existiam, né? E ele pega e diz que essas duas leis resumem toda a lei e os profetas. Ou seja, se a gente praticar só isso aí, você vê que são poucas letras, né? São duas frases. Você está cumprindo a lei. E a questão nossa, em termos assim, da nossa experiência aqui na Terra, é justamente visa, né, nos dar essa oportunidade, como você também colocou, né, Zé Lopes, da gente ter a chance de fazer o nosso processo de evolução. Porque Deus nos criou e nos colocou também o encargo de cada um, de per si, cuidar da sua evolução. Naturalmente, também nessa interface com o próximo, nessa relação com o próximo, porque é o próximo que vai ser essa ponte de aperfeiçoamento, esse elemento, essa junção, essa conjunção que vai nos propiciar aprendizado, experiências, trocar experiências, a prática da caridade que você ressaltou bem, né? Tudo isso aí faz parte de todo um processo em que a gente tem o suporte do Espiritismo. Você falou dos três aspectos: filosofia, ciência e religião. A religião é um olhar, digamos, mais aberto, talvez, né, que a gente pode ter também sobre a religião, é ela como uma forma de instrumentalizar todo esse processo, de nos dar elementos, recursos, de uma forma organizada, de uma forma inteligível, de uma forma plausível, em que eu consigo pegar esse suporte, dele me valer
por uma leitura, por uma reflexão, e eu ir, então, me posicionando dentro daqueles ditames e tendo uma orientação, uma diretriz melhor para esse processo que a gente está colocado aqui por Deus, nosso Pai. Perfeito, muito bom. Então, meus amigos, nós vamos dar agora mais uma paradinha e em breves instantes a gente volta. Estamos aqui de volta com o Olhar Espírita para prosseguirmos aqui o nosso debate a respeito do que é o Espiritismo. Então tem vários princípios, várias questões aí que a gente vai dar continuidade, dar sequência para a gente poder entender direitinho, que é importante, né, mesmo para aquele que não tem conhecimento da doutrina espírita, mas tem curiosidade, que entenda de uma forma apropriada, de uma forma adequada, do que seja realmente, do que se trate o Espiritismo, do que acontece nas casas espíritas, né? Do que é que a gente faz, quais são os objetivos reais da nossa doutrina e, sobretudo, os princípios basilares, né? Aqueles em que a gente está calcado, em que a doutrina espírita está embasada. E isso é essencial a gente conhecer, porque aí a gente vai ver com clareza, digamos, a proposta espírita, como que ela é interessante, como que ela é embasada realmente em valores morais, em valores espirituais de grande relevância, né, e de grande importância para todos nós termos como pauta na nossa vida. Então, meus amigos, o que a gente vai falar um pouquinho agora é a respeito da existência e da sobrevivência do espírito. Ou seja, na semana passada, né, no programa anterior, nós chegamos a conversar, num dos programas, nós conversamos um pouco a respeito do fenômeno chamado morte, né? E a morte realmente é um fenômeno chocante, né? É um fenômeno, digamos assim, doloroso, drástico, muitas vezes até drástico, né? E dependendo das circunstâncias, às vezes, da morte, né? Mas, em absoluto, morte não é finitude. Morte não é o fim. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que considerar. Porque muitos enxergam a morte como fim, né? E quando a gente tem essa visão assim, de que acabou tudo, de que, né, esse rompimento, isso para muitas pessoas, esse enfrentamento é algo quase que impraticável. A pessoa praticamente morre junto, ou ela, não é, se mortifica junto, ela vai ficar o resto da vida lamentando aquele episódio, né? Muitas vezes até se rebelando contra Deus, às vezes perdendo até a fé, não é? Em função disso. Então, isso é muito importante, que a gente compreenda que, em absoluto, aquele fenômeno, morte, que é um fenômeno, vejam bem, o nosso aparelho físico perde as condições para abrigar o espírito, ou seja, o espírito não consegue ter o aparelho físico, o corpo, como um habitáculo. Então ele, por uma questão de um colapso dos sistemas que trabalham, que operam o nosso aparelho, o espírito ele não tem mais como permanecer ligado a esse aparelho, que vai, após esse episódio, entrar em decesso, entrar, né, em processo de decomposição, em processo de desagregação, não é? Então, o espírito, ele segue. E aonde que ele segue? Para onde que ele segue? Se desprendendo do aparelho carnal. Ele segue justamente para a vida espiritual. Perfeito. Ou seja, é a vida num outro estado, numa outra condição, mas é vida. E vida em essência,
vida verdadeira, porque somos egressos do plano espiritual. Estamos momentaneamente ligados a um aparelho físico, trilhando a oportunidade da reencarnação, a oportunidade da vida no corpo físico, com a finalidade da gente promover a nossa evolução, promover o nosso avanço, o nosso aprendizado, a nossa experimentação. Estamos aqui também experimentando, muitas coisas são novas, né, em relação às experiências que o Espírito está vivenciando. Então, é a oportunidade concedida pelo nosso Pai Celestial, que temos que respeitar, que temos que valorizar muito, porque não está fácil reencarnar, né? Falávamos sobre isso também no outro programa. Então, a situação, tanto que a gente fala até, a gente está falando até muito do aparelho carnal, da carne, enquanto a gente está aqui vivo, né, nessa vida material, a gente está ligado ao corpo. Então, quando a gente morre, o Espírita fala, não que morreu, mas que desencarnou. Justamente esse outro verbo, né, desencarnar, é um tanto diferente daquele sentido de morte, de morrer, porque morrer nos associa muito com o conceito de finitude, né? De que acabou, morreu, acabou, né? E, na verdade, desencarnar é um fenômeno de desligamento, ou seja, alguma coisa continua, alguma coisa permanece. Zé Lopes, fala alguma coisinha para nós a respeito desse tópico que a gente está colocando agora. Perfeito, Flávio, você colocou muito bem. Então, o corpo não oferece as condições para o espírito habitar, ou, como eu falei no início, a gente aprende a falar muito da alma, né? A alma é o que sobrevive a esse desgaste da morte física. Então, no momento que o corpo retorna à Terra, que é um processo natural de todos os outros seres que nós conhecemos que habitam o planeta, o espírito imortal permanece e continua sua jornada evolutiva. E como nós falamos também um pouquinho antes, para onde ele vai, irmãos que nos escutam, vão nos escutar futuramente? Então, esse caminho do Espírito está ligado à sua consciência. Então, quando nós falamos, o Flávio falou muito bem, do desencarnar. Então, o Espírito se separa do corpo, mas também ele reencarna, não é? Ele tem um momento que o corpo morre, ele vai embora. Mas quando renasce, pegamos um bebezinho no colo, ali o Espírito encarnou. Deus ofereceu para ele uma vestimenta carnal, um corpo. Então, aquele corpo é a matéria do planeta que vai desenvolver nossas crianças, hoje, graças a Deus, nossos netos, aqueles que já são avós. E esse espírito fica, por esse período, ligado ao corpo para ele ter as experiências educativas e necessárias. Que nas leis de Deus, a perfeição está por toda parte. Nós não vimos, não está lá nas obras, na Bíblia, tem uma passagem que diz assim, Deus sabe até de uma folhinha que cai da árvore. Ou seja, Deus está por toda parte, é um fluido que envolve tudo, nada acontece despercebido. Então aquele ser que encarnou, tendo a proposta do crescimento de se tornar melhor, ele vai desenvolvendo e vai chegar o momento que as suas obras que ele fez aqui na Terra, quando ele abandonar esse invólucro carnal, ele leva consigo. Vamos pensar assim, irmãos queridos, é como um disco rígido que armazena todas as experiências, e aquelas experiências é nossa. É aquilo que o Cristo falou, né? São os verdadeiros tesouros. Claro que temos também as partes negativas, ou seja, aquilo que a ferrugem não come, que o ladrão não rouba, que o cupim não destrói. São os valores da alma. Se somos ricos desses valores, ao chegar nessa outra morada, que é a morada espiritual, vamos pensar assim, esse retorno de onde nós viemos, nós vamos, digamos assim, merecer uma morada mais bem-aventurada ou não, de acordo com o que nós fizemos aqui. Não é isso, querido Cássio? É exatamente isso. Kardec faz uma pergunta interessante, que ele pergunta uma coisa que ainda não tem resposta na ciência. A ciência não tem resposta disso, mas ele faz a pergunta. Que definição podeis dar de matéria? Porque o Flávio diz que existe a matéria, que é o corpo físico, e existe o espírito, que é a alma. O espírito é a alma enquanto encarnados. Enquanto estivermos encarnados, Kardec, para definir, para separar, o espírito é chamado de alma. Depois que ele perde a carne, é espírito. Então, quando a gente fala de espírito, é quem está no mundo espiritual. Quem fala de alma é quem está na Terra ainda, é encarnado. O encarnado é aquele que tem carne. A carne é o quê? Uma matéria. E quando Kardec pergunta a definição de matéria,
Se a gente perguntar a um cientista hoje a definição de matéria, ele não tem. A matéria é energia, a matéria é isso, porque tem várias coisas. Não se conseguiu definir ainda a matéria. Os espíritos respondem de uma forma fantástica. Eles respondem assim: matéria é o laço que prende o espírito. O laço que prende o espírito. Porque como que eu ia me comunicar num planeta ainda saindo do primitivo, de provas e expiações, grosseiro? Porque se a gente observar o nosso sistema solar, qual planeta que ainda a gente consegue ver as cidades, ver o que acontece no planeta? Só a Terra. Então nós estamos atrasados. Planeta de provas e expiações é o segundo passo da evolução do planeta, porque isso a gente também vai falar aqui no Olhar Espírita. O planeta também evolui, como o espírito. Porque nós viemos do mundo espiritual e encarnamos e reencarnamos. Então, o processo é daqui para lá e de lá para cá. Quando? Sempre até atingirmos a condição de espíritos puros. Ué, espírito puro? Sim. E não é perfeito, porque não. Perfeito é só Deus mesmo. Só Deus. Né? Espírito é puro. Perfectível. Co-criador em plano maior. Esse é o processo. Perfeito. Jesus é um deles. Para a gente fazer aqui já dando um toquezinho para quem quiser saber mais, A Caminho da Luz, o livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ali tem a história do planeta. Ali é a história do planeta. Ah, não é da raça? Também, porque faz parte. Então, mas é a história do planeta, da evolução do planeta. Como que aconteceu isso tudo? Muito bom. Qual é o início desse processo? Enquanto o espírito vai e volta, ou seja, encarna e desencarna quantas vezes for necessário até atingir a perfeição. Então o espírito, depois da sua criação, ele não acaba mais, né? Não acaba. A morte não existe. A doutrina espírita é uma das faces da doutrina espírita, é exatamente essa. Matou a morte. Porque a morte sempre foi um mistério. E André Luiz descortinou isso. Agora veja bem, a gente está falando sobre essa situação da vida continuar após o fenômeno morte. Só que existe um aspecto muito importante que a gente tem que abordar. Como é que fica, né? Será que é igual para todo mundo esse trânsito lá no plano espiritual? Muito boa. Será que é igual? Todo mundo, quer dizer, se fosse assim, se fosse igual, aí a pessoa... Poderia ficar de qualquer jeito, né? Não tem muito sentido, né? Então eu acho que seria importante, já com esse enfoque final, que você fizesse as suas considerações finais e fizesse um posicionamento breve, por favor, para poder a gente ir para o encerramento. Partindo dessa forma, vamos pensar assim, né? Na justiça de Deus, né? Quando a gente falamos da reencarnação, é a lei de Deus, é a justiça. Então a justiça de Deus dá a cada um segundo suas obras. Então, conforme semeares, também ceifarás. Então, aquele que teve uma atividade altruísta, foi uma pessoa ligada ao bem, certamente todas as doutrinas religiosas mostram que essa consciência, esse ser espiritual terá condições para um ambiente melhor. E aquele que é equivocado não terá um ambiente tão equilibrado assim. Vou passar para o Cássio, que nossos instantes estão finalizando, né? Isso, e você faz as considerações, por favor. Então, minhas considerações finais, alegria de estar aqui com nossos amigos no Canal 10, a oportunidade do estudo, de reflexões e com um desejo muito forte e sincero de convidar os amigos de Cabo Frio, Arraial, Búzios, regiões, cidades vizinhas, São Pedro, a conhecer a Casa Espírita. Desmistificar a ideia que espiritismo é uma coisa fechada, não. Vocês vão encontrar lá o Evangelho de Jesus. Então convidamos, vamos conhecer que a doutrina espírita é trabalho no bem e Jesus é o nosso mestre. Obrigado, Zé Lopes. Cássio, por favor, suas considerações finais. Aqui eu falei que Kardec perguntou o que é matéria, Sim. Mas ele perguntou também o que é espírito. Porque se a gente tem matéria, a gente tem o espírito. E o que é espírito? Os espíritos responderam. Os espíritos. É o princípio inteligente do universo. Então, o princípio inteligente do universo é o espírito. Então, é o processo evolutivo sempre. Nascemos no mineral, passamos pelo vegetal, passamos pelo animal, chegamos ao hominal. Quando a gente chega no hominal, existe um novo processo, chegar ao angelical. O angelical é espírito puro. Quando? Daqui a milênios, daqui a bilhões de anos. Jesus já é um espírito puro há pelo menos 10 bilhões de anos. Então, a gente tem que compreender isso.
E minhas considerações finais, é uma alegria estar aqui, quero continuar, voltar de uma próxima vez, que vocês estejam com a gente, porque tem tanta coisa para a gente estudar, para a gente fazer uma reflexão, tem tanta novidade que a doutrina já trouxe desde o século XIX e a gente vai aproveitar esse tempo. A doutrina espírita ela é muito rica, são muitas abordagens sobre N assim, formas de olhar, né? Esse olhar espírita, né? Ele é multifacetado, que a gente pode examinar realmente vários assuntos de várias formas diferentes. Hoje, por exemplo, não foi possível ver todos os princípios, nem falar tudo sobre o que é o espiritismo, mas já deu para dar uma ideia, né? Perfeito. Já abordamos aqui alguns princípios que estão colocados, e aí nós vamos finalizar então com a nossa prece final. Por favor, Zé Lopes, a prece. Então, irmãos queridos, nesse momento que caminhamos para o encerramento, nós convidamos a todos que vão ouvir em algum momento essa mensagem do Canal 10, que possamos orar assim ao Pai. Divino Mestre, Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos a oportunidade de falarmos do Teu Evangelho de amor, de levarmos, Senhor, conceitos à sociedade, no sentido da busca pela, digamos assim, Senhor, pela religião, mas no sentido mais profundo da fé raciocinada. Que possamos ter uma fé ligada aos seus atributos, que são de amor, de justiça, de perfeição. Com esse pensamento, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui com o amigo Valmor, que nos abre esse espaço para o estudo, para a conversa, para a roda de conversa, e que nossas palavras possam despertar nos corações de amigos o desejo do estudo, o desejo de aprofundar, porque o conhecimento liberta. E assim agradecemos a Jesus, mas sobretudo a Deus, e pedimos de nossa parte a permissão para ir dando por encerrado esse momento aqui no estúdio. Graças a Deus. Muito obrigado e até o próximo Olhar Espírita.